Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, vamos a mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas e hoje o nosso tema vamos dizer assim, é um tema recorrente: Espiritismo e ciência, ciência, religião. O tema é Kardec, a união entre ciência e religião. Para que nós possamos conversar um pouco sobre isso, vamos entender, religião e ciência historicamente são vistos de formas opostas. E Kardec, na Revista Espírita, mesmo nos livros, se você estudar com profundidade, vai perceber que ele está sempre nos levando a entender que se faz necessário essa junção da ciência com... Eu não vou falar com religião, não é juntar a ciência com religião, mas a ciência com espiritualidade, com o fato de nós nos conectarmos a algo que até o presente momento não é possível ser verificado e testado pelos métodos tradicionais da ciência. Por quê? O que é religião? Religião como busca ancestral de sentido e comunicação com o transcendente. A religião já existe há milhares de anos. Não foi Deus que inventou a religião, nem tampouco o Mestre Jesus. A religião foi algo que está dentro do ser humano, aquela ideia da existência de um ser supremo, de um ser maior. Nós, quando fomos criados, a Joana de Ângeles fala muito nisso, né? A partícula de Deus dentro de nós, lá na nossa criação, há milhares e milhares e milhares de anos atrás. Quando eu falo nós, não é nós corpo, nós espírito. Temos uma faísca de Deus dentro de nós. E o homem sempre tem procurado isso, o homem tem sempre trabalhado essa busca humana pelo transcendente. A percepção de um Criador e o papel da religião ao longo da história humana. Isso sempre ocorreu. E cada filósofo vai dar o seu ponto de vista sobre Deus. E Jesus vai ser vai ter uma colocação muito, muito pontual. O reino de Deus é dentro de você. Isso é muito importante. Porque nós sempre buscamos o reino de Deus como algo grandioso, no alto de uma montanha, cheio de anjos tocando harpa. Eu posso estar sendo exagerado? Não. Milhões e milhões e milhões de pessoas pensam assim, de que o reino de Deus seria um momento glorioso que eu desencarno e Deus me recebe e a partir daí eu vou viver no ócio pela eternidade ao lado de Deus, essas coisas todas. A qual nós respeitamos quem tem esse entendimento a respeito do mundo após a vida. Só que, espiritualmente falando, dentro do espiritismo, isso não faz sentido. Então, a religião em si é essa conexão entre nós e o transcendental. Pois é. Agora, ciência, porque eu estou tentando mostrar que religião não é algo palpável num primeiro momento. Religião é um sentimento que eu tenho de me ligar com o ser superior, que eu chamaria de Deus, Lorde, Senhor, e tantos nomes que é dado em várias religiões, em várias línguas, né? Muito bem. E ciência? Ciência e seu método baseado em observação, lógica e experimentação. A ciência é tão antiga quanto a religião. Até no passado, quem cuidava de ciências eram os religiosos. Interessante isso, né? Então, o homem sempre buscou a conexão com um ser maior, como também o homem sempre procurou entender o mundo à sua volta. Então, a ideia da ciência é essa investigação. Eu até coloquei assim, observação, lógica e experimentação.
Isso é fato. Por quê? Para que eu possa provar que tal coisa acontece por que chove? Bom, há um momento que se dizia que chove porque o Deus quer que chova, chove porque os deuses estão bravos, e tá lá um monte de história. E estudando, descobriu-se que chove porque a água evapora, forma-se um gás, e bate nas camadas frias lá de cima, na atmosfera lá bem alto, e essa chegada nas camadas frias faz esse vapor voltar à água. Aí tem uma experiência simples, você põe água para ferver numa panela, pega uma tampa gelada e põe em cima, vai chover, porque esse vapor vai bater, vai condensar e vai chover. Pois é, esse é o experimento chega a essa conclusão. Toda a experimentação científica, ela tem métodos, e esses métodos, na atual conjuntura, eles fogem do contexto espiritual, do contexto religioso. Por quê? Vamos lá. Quando você faz uma afirmação no meio científico, você tem que estar baseado em alguma coisa. Então, quando você fala Deus, você tem que ter previamente provado a existência, mostrado Deus. E a forma que nós conseguimos mostrar Deus não é uma forma concreta em que eu posso equacionar matematicamente e tudo mais. A existência de Deus ainda é um ato indireto, um ato de fé, pois eu acredito. Eu vou mais longe, eu vou pegar, por exemplo, vamos pegar no Espiritismo. Se eu pegar esta peça e deixar ela cair aqui na mesa, quantas vezes eu soltar, quantas vezes ela vai bater na mesa com a mesma velocidade, tudo igual. Agora eu quero que o médium dê uma comunicação de um espírito. Num primeiro momento isso pode acontecer, como pode não acontecer. Agora eu quero de novo. Mas eu quero de novo. Pera. Isso não vai se repetir da forma que a gente está imaginando. Pode e pode não repetir. Isso contradiz os sistemas científicos. Para se provar a existência de Deus, para se provar, vamos assim dizer, os contextos espirituais, nós temos que ter uma outra forma de fazer esse estudo, essa comprovação. O método tradicional científico não vai, pelo menos por enquanto, não se consegue. Mas vamos em frente. O que acontece normalmente, para não existir essa união entre ciência e espiritualidade, religião, interesses políticos, dogmas que criam barreiras de ambos os lados. Esse é o problema. O problema não é a religião que não quer aceitar a ciência. É também a ciência que não quer aceitar a religião. Então, de um lado e do outro, nós temos dificuldades. Por um lado, a religião tem os seus preconceitos, tem os seus dogmas, tem seus interesses políticos e não vai deixar essa aproximação da ciência. Isso não é interessante para a religião. Por outro lado, a ciência vai dizer, peraí, mas esse contexto seu aí, como que você prova isso? Como é que você faz todo um equacionamento para poder explicar isso? Existe esse equacionamento, existe, mas não é dessa forma dentro de um critério científico que nós estamos acostumados. E também eu posso ser assim um pouco ousado e dizer que a ciência nos dias de hoje tem como provar a existência de Deus, com métodos científicos extremamente avançados, mas não fará por interesses também particulares. Infelizmente, entre ciência e religião, existe no meio do caminho uma coisa chamada política. Tem a boa política e a má política. E parece que no mundo de hoje o que predomina, infelizmente, é a má política. Então não vão se permitir normalmente. Kardec tem o seu método, o estudo das manifestações espirituais com rigor investigativo.
Kardec obedeceu todos os rigores, tanto que, quando recebia uma comunicação, ele não dava aquilo por correto. Ele investigava, ele fazia uma outra comunicação, ele perguntava aqui, perguntava acolá. Às vezes ele recebia cartas com respostas, mas ele não aceitava aquilo, ele ia estudar aquilo para ver até onde aquilo estava correto. Evidentemente que esse estudo foi extremamente intenso, acabou com a saúde dele, mas ele o fez. Bom, esse método é um método perfeitamente científico. Acabou de ter uma comunicação aqui. Eu fiz essa pergunta A e ele respondeu B. Ok. Agora eu vou numa outra sessão espírita, vou perguntar de novo A e espero receber B. Se eu receber C, eu vou anotar e vou numa outra. E o que ele percebeu é que as respostas, quando transmitida por determinados espíritos, elas eram equivalentes. Mas ele percebeu também que certos espíritos eram vazios, assim, tinha pouco conhecimento, enquanto outros espíritos tinham um conhecimento profundo. E esses espíritos que tinham um conhecimento profundo davam uma resposta e o outro também dava a mesma resposta. Quando era um espírito de conhecimento pequeno e ele percebia na forma de falar, na forma de se expressar, que era um espírito, vamos dizer assim, primitivo, a resposta também era primitiva. Não foi um trabalho simples, não foi uma coisa fácil de se trabalhar, mas ele o fez. Então, uma vez eu vi uma reportagem, eu não lembro o nome do cientista agora, mas foi apresentado a um pesquisador americano o Livro dos Espíritos, para que ele analisasse. Ele tinha essa característica de fazer análise para se ver incoerências e tudo mais. E ele leu o livro inteiro. Ao final ele falou assim: eu não acredito em nada do que está escrito nesse livro, não acredito em nada. Mas ele é coerente, do começo, no meio e no final. Ele é totalmente coerente, esse livro. Mostrando que você pode não aceitar o espiritismo, mas que ele é coerente, ele é. Eu não acredito em vida após a morte, mas o espiritismo explica por que da vida após a morte. Uma análise adequada, mas você pode não aceitar. Aí é que tá. O espiritismo, ele não é uma religião, mas ele é um contexto moral. A moralidade como critério de autenticidade espiritual. Nós estamos falando até agora da envergadura dos espíritos. E o que o Kardec se pegava era justamente na moralidade. Era o critério de autenticidade espiritual. Outra coisa, influência ética do Cristo. O Cristo aparece no espiritismo como vamos dizer assim, o espírito mais evoluído que nós teríamos condições de perceber aqui no planeta Terra. E todo o seu ensinamento vai se tornar a base da doutrina espírita. Então, a influência ética de Jesus no espiritismo é total. Então, você pode pensar no espiritismo como uma ciência experimental, uma filosofia de vida baseada na lei de causa e efeito, na reencarnação, no processo evolutivo. E esses dois patamares estão baseados nos ensinos de Jesus. Um não pode fugir do outro, está tudo, vamos usar um termo popular, está tudo amarrado. Esse é o problema que acontece quando nós tentamos comparar, ou melhor, fazer essa ligação da ciência com espiritualidade ou com religião, como queiram. Eu escrevi aqui: os preconceitos são de ambos os lados, heranças culturais e resistência que dificultam a integração. É pura e simplesmente como é que eu vou dizer? Essa política, esses preconceitos, esses interesses, isso que tem segurado a separação
entre a ciência e espiritualidade, entre ciência e religião. Vou ser mais assim, mais forte na minha análise, entre ciência e religião. Aí você vai perguntando, mas quando você fala em espiritismo dentro de um contexto científico, o que você nos mostra para poder, não digo provar, mas permitir uma reflexão mais profunda? Experiência de quase morte, as curas, os contextos psicossomáticos, a mediunidade. Não dá para você negar a mediunidade de Chico Xavier. Mas se o Chico fosse o único médium do planeta Terra, assim mesmo ainda estava valendo a mediunidade dele. Por quê? Porque ele mostrou em centenas de cartas, de comunicações, uma realidade que não dava para ele inventar, para ele falsear. Fosse nos dias de hoje, eu ia falar assim, mas peraí, ele foi no Facebook e olhou os dados daquela pessoa, quando a pessoa chegou, ele falou tudo daquela pessoa, porque ele leu lá nos Facebook. Isso acontece. Existe, hoje tem uns beduínos aí, uns médiums, entre aspas, que fazem isso e ganham dinheiro com isso. Pesquisa a pessoa nas redes sociais e depois dá um veredito lá. E aí fala mais coisas e a pessoa acaba acreditando. Não, nosso querido Chico, e tem vários, eu estou citando o Chico porque é o mais popular, mas inúmeros médiums no mundo todo trouxe um atestado de validade do espiritismo. Nós conhecemos aqui no Brasil Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco e outros nomes. Nos Estados Unidos você tem o James Van Prague. James Van Prague é um tremendo médium americano. Se eu pegar o livro Conversando com os Espíritos, ele tem uma série de livros, é impressionante. Inclusive, uma vez quando eu li esse livro, eu tinha ido para a Bahia, lá na Mansão do Caminho, o centro espírita que eu trabalho, e eu falei, eu vou perguntar para o Divaldo. Cheguei para ele e falei, Divaldo, você conhece James Van Prague? Já viu falar nesse cara? Ele falou, conheço ele pessoalmente. Legal. O que você me diz da mediunidade dele? Ele falou, impressionante. Impressionante, impressionante a mediunidade desse homem. Só que é o seguinte, ele não é espírita. Ele é um médium. Inclusive ele ganha dinheiro com a mediunidade dele. Paciência, fez o Divaldo, né? Mas é uma mediunidade que a espiritualidade soltou em território americano um médium assim para ver se consegue fazer pessoas acordarem para a realidade espiritual. Então, não é uma questão de provar cientificamente ou não. É você estar na presença de uma criatura dessa e ver os resultados de uma comunicação, uma coisa assim extraordinária. Extraordinário, extraordinário. Que se fosse mentira, era um risco muito grande de ter uma pessoa na frente dele e olhar para a pessoa e falar assim, eu estou vendo um senhor aqui do lado e ele fala, o nome dele é fulano, esse nome tem alguma coisa para você? Ele fala, tem, é meu pai. Então, ele está com uma roupa assim, 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 assado. Ele se apresenta para mim com uma roupa assim, assim, assado. Isso significa alguma coisa para você? Significa. Ele está falando de um objeto, tal. Esse objeto significa alguma coisa para você? Significa, esse é um objeto que tem lá em casa, assim, assado, ou nós perdemos. Vocês perderam? Perdeu. Tinha lá em casa, nós perdemos. Ele está dizendo que esse objeto está em tal lugar na casa. Aí eles vão lá na casa, está lá o objeto. Pera, e aí? Como é que faz? Vai ter algumas explicações da parapsicologia católica tentando encontrar uma solução que não tem nada a ver com o contexto espiritual. Então, há essa fuga. Agora, dia virá da transformação planetária, que o nosso planeta vai mudar, está começando esse processo de mudança, e esse processo de mudança vai fazer com que o processo intuitivo seja mais forte,
profundas, mas profundas mudanças sociais. O planeta está em curso. E aí vai acarretar maior abertura religiosa e um interesse científico maior. Então, nessa passagem para um planeta de regeneração, é que efetivamente nós vamos conseguir. Por que eu falo isso? Porque quando você fala num planeta de expiações e provas, a forma que predomina é o raciocínio lógico, tá perfeito. Num patamar mais evoluído, é o raciocínio lógico aliado à intuição. Ah, você tá louco? Pois é. Nós vamos ter essa conjuntura do raciocínio e a intuição. É o fator do terceiro milênio do planeta de regeneração. Então, eu escrevi no final assim: integração possível, razão, ética, estudo, intuição responsável. É isso o futuro. Não tem dúvida. A razão vai continuar, sempre vai existir. A ética tem que sobrepor a tudo. O estudo é fundamental e a intuição responsável. Porque as mediunidades vão perdendo força. E essa mediunidade que eu vi uma senhora, uma mulher falando na internet, eu achei muito legal. Mediunidade mental, ela fala. Ela fala em mediunidade mental. Achei um espetáculo. Porque é o que acontece no movimento da mediunidade, na evolução da mediunidade. É a mediunidade ir para uma mediunidade mental, em que o espírito transmite para o médium e o médium explica. Bom, isso é um bate-papo para uma outra oportunidade. E vamos refletir em cima desse contexto da ciência, da religião e da união desses dois mecanismos importantíssimos para a nossa vida. É isso aí, pessoal. Até a próxima oportunidade, nosso próximo programa. Fiquemos todos na paz do Divino Mestre.